Olá, amigos de Portugal, irmãos de Ideal. Estou gravando esse vídeo muito simples, muito caseiro. O Danilo está me ajudando aí com a câmera do iPad. Eu estou aqui no meu consultório, então pode tocar telefone, pode ter um barulho, o cachorro pode latir. Então eu estou fazendo de uma forma bem, vamos dizer assim, espontânea, sem muita tecnologia, de forma bem simples. Eu tenho aqui meu computador, onde eu tenho perguntas que foram feitas e eu vou procurar responder na medida do possível. Vamos ver se vai ficar bom com a mínima tecnologia que nós estamos usando. Então, a primeira pergunta: o seminário que irá proferir em Viseu, organizado pela AMA em Portugal, intitula-se Fenomenologia Orgânica e Psíquica da Mediunidade, não é? Exatamente. Qual é o objetivo da visita a Portugal? Primeiro, o meu objetivo de visita a Portugal é criar elos de amizade e fraternidade e braços que possamos estar unidos na realização do ideal de espiritualidade em benefício de uma humanidade justa e fraterna. Criarmos elos de amizade para o trabalho de amor e de realização em prol de uma humanidade solidária. Então, o meu objetivo é esse, assim, lato sensu, não é? Com relação à fenomenologia orgânica e psíquica da mediunidade, até que ponto a mediunidade é orgânica? Eu vou explicar muito bem isso no curso. A mediunidade ela tem um componente orgânico porque é uma função de senso-percepção. Você capta uma mensagem que vem por onda eletromagnética, como por exemplo a mensagem luminosa vem pela luz e a retina dos olhos capta, a pineal vai captar a mensagem a informação vinda por onda eletromagnética. Então a pineal é um órgão sensorial, como o olho também capta a luz, mas só o olho não é capaz de formar a imagem. A percepção da imagem vai exigir áreas do cérebro que elaborem que processem aquela informação e tragam à consciência. Da mesma forma, a pineal é um órgão sensorial que capta a informação magnética e vai haver áreas do cérebro que vão processar essas informações e vão ser percebidas de diversas formas conforme a característica mediúnica de cada um. Então, existe a participação do cérebro no processo mediúnico e daí o componente orgânico, e nós vamos estudar isso com profundidade. Muito bem. De que novos dados tem vindo a recolher e analisar em relação à hipótese anteriormente avançada por si, e de quanto mais cristais de apatita, maior mediunidade devido à liberação do ruído magnético? Não há uma relação entre maior quantidade de cristal e maior mediunidade. Não é exatamente isso, porque há pessoas que não têm os cristais e têm uma mediunidade expressiva. O que acontece é que, na nossa observação, tá, falando de uma forma muito simplificada, porque há uma análise combinatória de fatores aí que podem modificar o contexto, quando há presença de cristais de apatita, a tendência é haver uma dominância do fenômeno mediúnico de incorporação, porque o cristal sequestra o campo magnético. Como o rádio sequestra o campo e você tem o radialista falando no rádio. Não é? Então, esse é o caso do tipo de mediunidade, as mediunidades de incorporação. Agora, os estados de transe, os fenômenos mediúnicos, entre aspas, anímicos, não é? Que a pessoa sai do corpo e tem um contato com a espiritualidade através de clarividência, clareaudiência, de percepções extrasensoriais. Nesses casos, a pessoa apresenta um padrão mediúnico diferente, em que a pineal não tem os cristais de apatita no volume que apareça na tomografia. E, no entanto, a pessoa pode ter uma intensa mediunidade de desdobramento com fenômenos magnéticos e fenômenos perceptivos e não tem os cristais. Então, o cristal ele não indica a força da mediunidade, ele vai indicar a característica do perfil de senso-percepção, o perfil mediúnico, a dominância do fenômeno. Isso nós vamos precisar estudar com mais profundidade. Em poucas palavras, não se resume a complexidade do assunto. Alguns cientistas, como David Mears,
considero que existem potenciais e perigos com a intuição. Concorda? Tudo é sintonia, não é? O que você focaliza na sua mente se amplifica. A mente funciona em rede. Nós estamos conectados, ninguém pensa ou sente sozinho. O que você focaliza em você é o canal no qual você vai se ligar. E as suas intuições vão ser construtivas ou negativas, conforme o que você focaliza em você. Então, a intuição, ela é perigosa quando ela é sombria. Agora, ela é construtiva quando ela é positiva, ela está em sintonia com a solidariedade, com o amor, com a construção, com a criação saudável. Então, enfim, tem aí talvez o Definias a sua razão. Os fenômenos mediúnicos são muito difíceis de examinar com frieza, pois os próprios médiuns não escapam o impacto emocional dessas manifestações. De que forma a ciência lida com essa dificuldade de estudar a mediunidade? Veja, a ciência, eu acho interessante, vai estudar a mediunidade nos seus aspectos orgânicos. As alterações eletroencefalográficas, as alterações autonômicas, hormonais. Então a ciência vai ajudar nesse aspecto. Mas ela é pobre para dar orientação para o médium do ponto de vista existencial. Aí a filosofia, a axiologia, os valores morais, o desenvolvimento moral, o desenvolvimento da pessoa, questões vivenciais que não se aprende estudando, que se aprende vivendo, tudo isso entra em jogo, as ações da pessoa nos atos de caridade, de bondade, esse exercício dessa ação da bondade, isso não é ciência, isso daí é prática da vida, não é? Então a ciência tem um limite dela, e vai ser boa, como eu disse, para ver os exames, de analisar com recursos as alterações autonômicas, etc. Mas nós vamos ter que recorrer a outras fontes do saber humano e da vivência humana para ampliar os horizontes da compreensão a respeito da mediunidade, e até porque não é possível mediunidade sem emoção, e tem que ter emoção mesmo, e essa emoção tem que estar o máximo que for possível, emoção construtiva de amor e de paz e de solidariedade, e nós não podemos isentar também as nossas manifestações das nossas emoções, que precisam ser trabalhadas, não é? Emoções trabalhadas ou reformuladas, ou reconstruídas, ou aprimoradas, não é? E isso daí já foge um pouco da régua da ciência, que tem o seu papel nas questões orgânicas. Sendo a pineal a chave do controle do tempo, ela é também responsável pela memória superficial ou física. O que você sabe de novo sobre a relação entre a pineal e a memória de vidas passadas? Veja, a pineal é uma parte do cérebro. A memória está na alma, está no espírito, não é? Então, agora, como a pineal ela é um relógio, não é? Eu acho o seguinte, quando você fala de memória, você está falando de localização de um fato ou de uma circunstância no tempo. Aí eu acho que transita pela pineal na regulagem do relógio, para você ter a percepção de que aquilo aconteceu no passado, ou que aquilo pode acontecer no futuro. Então, esse elemento que envolve uma noção do relógio, não é? Eu acho que já envolve a glândula pineal. Então, a glândula pineal estaria relacionada à memória, em tese, na medida em que ela é um órgão cronobiológico e ela permite que você se localize no presente e possa trazer referências do que foi o passado e do que o que pode vir a ser o futuro. Afinal de contas, o nosso organismo ele presentifica a nossa atenção nessa biosfera, nesse momento, e isso marca um registro de tempo. O que foi o passado, o que é chamado de passado, tem a sua referência no que nós estamos vivendo aqui no presente. Então, nós precisamos de um órgão sensorial para trazer essa ideia de presentificação. A pineal, eu acho que exerce essa função. Acho que o assunto ficou meio complicado, né? É difícil falar em poucas palavras um assunto tão complexo. Gostaríamos de saber um bocadinho da história passada da Unispírito. A Unispírito é um sonho de construir uma universidade que leve em consideração as forças do espírito, a realidade da vida após a morte e todas as implicações de todas as áreas do saber. Então,
às vezes eu me sentia um Dom Quixote sem o Sancho Panza, vamos dizer assim. Mas hoje eu estou acreditando que o projeto ele é viável. Devido a tantos amigos que estão ali abraçando a causa, nós estamos com um número de alunos e de pessoas tão interessantes envolvidas com essa causa, e espero que meus amigos portugueses também possam ombrear conosco e abraçar esse ideal. O passado da Unispírita é uma longa história. Eu acho que tinha que ter um vídeo só para explicar isso. É uma longa história. Isso remonta à minha passagem na Universidade de São Paulo, e tudo que nós passamos ali para instalar a espiritualidade na universidade, nos 30 anos, nesses 30 anos aí de medicina, 35 anos de presença na Universidade de São Paulo, e enfim, é uma longa história o passado da Unispírita. O que vale dizer é que é o ideal da construção de uma universidade que conceba a existência do Espírito e as implicações em todas as áreas do saber. Para lá do Brasil, o Unispírito já está implantado em mais algum país? Na verdade, eu não sei se a Unispírito está de fato implantada aqui no Brasil, porque nós temos muito a construir. Nós temos pontos de base com os quais nós estamos trabalhando, porque a Unispírito, a ideia é que seja uma universidade para capacitar pessoas para projetos de ação social. Então, é diferente do modus operandi das outras universidades. Então, quando a Unispírito se instala numa comunidade, ela analisa as necessidades sociais daquela comunidade e capacitar aquela comunidade para transformar aquela realidade. Se você se instala numa comunidade de analfabetos, a Unispírito vai ter que receber esses analfabetos, falar na linguagem deles, para que eles possam conceber um projeto e transformar a realidade que eles vivem. Então é um tipo de concepção de universidade diferente, calcado na prática. Aqui a ideia não tem discussões intelectuais gratuitas, mas as nossas discussões intelectuais passando pelo filtro da ação prática, para ver o que de fato vale, né? E até como médico, você sabe, a gente aprende nos laboratórios científicos e vai passar para o paciente aquela conduta, não é? E olha, eu vou dizer para você, a doença não leu o tratado de medicina, frequentemente não acontece conforme estava predito nos laboratórios. E o médico sempre está caindo do pedestal, vamos dizer assim. Quando ele está atendendo um paciente, o seu saber está sendo colocado em xeque, ele vai ter que adaptar o seu saber para a realidade daquele paciente, é uma outra realidade, e ele vai ter que aprender de novo, em cima daquela base, a construir um novo caminho. Então eu aprendi como médico sempre a me destituir das razões do saber e entender que eu estou sempre sendo um aprendiz. Quando a gente age na prática, a gente sempre é um aprendiz. Caem os títulos. O que adianta ser um professor doutor com todas as titulações, com o prêmio Nobel, se você não resolve a dor do teu paciente? Não adianta nada. Então, sempre a atividade prática, ela tira a gente do pedestal. E a Unispírito tem a proposta de ação prática, saber para a ação prática. Eu entendo o seguinte, a inteligência só se torna lúcida quando o saber é utilizado para a realização concreta do bem. Aí a inteligência se ilumina. Senão, não. Senão é só discussão teórica sem valor. Que condições, requisitos são necessários para que Portugal venha no futuro a ter uma representação da Unispírito? Eu acho o seguinte, que nós precisamos de ter vontade de fazer. E Portugal, nossa, seria uma realização sem tamanho a participação de Portugal na estruturação desse projeto. Eu até vou dizer para você assim um segredo, não é? Que o mentor do projeto Unispírito foi o infante Dom Henrique, que em espírito nos orientou a implantação desta universidade nos países por onde transitaram os navegadores da Escola de Sagres, na Ilha Espanhola, no Brasil, na África, na Indonésia, normalmente a Timor-Leste, Macau, na China. É nesses locais que nós pretendemos, por orientação da Escola de Sagres, dos Espíritos,
orientados por Infante Dom Henrique, é que nós estamos trabalhando. E, naturalmente, no